Senhora Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Falamos na primeira meditação que a Quaresma nos leva a considerar muitos temas e que o foco da Quaresma é o pecado e a conversão. E o que é o pecado? Na verdade é que o pecado, nós poderíamos de uma maneira muito simples dizer que é fazer algo que não deveríamos fazer pelo querer de Deus. Ou não fazer algo que nós deveríamos fazer. Como, por exemplo, ir à missa e nós não vamos à missa. Então, é uma vontade que não está ajustada com o querer de Deus. Então, vocês podem entender assim que, nesse sentido, o que é que mais agrada a Deus? Fazer a sua vontade em cada momento da nossa vida. Porque o pecado é justamente o contrário disso. É não fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade não só agrada muitíssimo a Deus, como nos conduz à santidade, nos conduz à felicidade máxima aqui na Terra, como também a melhor forma de combater o pecado. Qual a melhor penitência? Qual a melhor penitência da Quaresma? A melhor penitência é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. O pecado é uma rebelião contra a vontade de Deus. É dizer não à vontade de Deus. Foi o pecado original. O pecado original, diz lá no Gênesis, tinham duas árvores no jardim. A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal. Uma linguagem metafórica que, no fundo, significa isso. Eles quiseram determinar o que é o bem e o que é o mal. Eu não vou me submeter a Deus o que Ele diz sobre o que é o bem e o que é o mal. Eu determino o que é o bem e o que é o mal. É o que praticamente todo mundo hoje faz. Cada um tem a sua religião, cada um tem o seu credo, cada um tem os seus mandamentos, escolhe os mandamentos, né? Uma religião à la carte. Eu escolho isso aqui não gosto muito, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Mais ou menos assim como as pessoas vivem. E às vezes nós podemos ver de uma maneira negativa puxa vida, então quer dizer que eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que obedecer a Deus. Mas nós temos que olhar da mesma maneira como vocês, pais, pedem para os filhos fazer as coisas. Vocês fazem isso não para tolher a liberdade de um filho. Vocês fazem isso porque vocês sabem o que é o bom, o que é o melhor, e querem muito que os filhos sigam esse caminho. Então, a mesma coisa com Deus. Deus, Ele sabe o que é o melhor. Ele sabe
Qual é o caminho da felicidade máxima que nós podemos ter aqui na Terra? Ele sabe. Né? E muitas vezes nós não vamos entender, assim como uma criança não entende. Não consegue captar, não tem experiência, não tem a sabedoria. Muito bem, então a vontade de Deus é algo que está em jogo, o bem, a felicidade, o amor. Então, não é um Deus tirano que está ali subjugando, né, os seus servos, as criaturas para fazer a sua vontade, ponto final, não. Deus não precisava nem ter nos criado. Né? Ele vai nos criar e como que mendigar que nós façamos a sua vontade, porque ele também não vai forçar, apesar de que nós chamamos de mandamentos, né? Os mandamentos, o certo até seria dizer assim, os conselhos de Deus. Você quer ser feliz? Quer ser feliz? Você quer aprender a amar de verdade? Siga esses conselhos. Siga essa trajetória, esse caminho. Então, nós podemos dizer, com relação à vontade de Deus, que há duas grandes vontades de Deus. Duas grandes vontades. Uma é a nossa missão, uma vontade grande. Né? Qual é a vontade de Deus para mim? Para que Deus me fez? Qual é a minha vocação? A palavra vocação vem do latim, significa chamar, vocare. Eu fui chamado a quê? Nessa vida. E existe uma outra vontade, que é aquela de fazer a vontade de Deus em cada momento. Então, primeiro, eu preciso, seria muito bom, qual a minha missão? Qual a minha missão? Qual o meu papel aqui na Terra? E depois, uma vez que eu já sei qual é o meu papel, que em cada momento eu faça a sua vontade. Então, é isso que nós vamos ver nessa meditação, olhando para São José. Porque a proposta desse recolhimento é São José e a Quaresma. E para quem estava assistindo essa primeira meditação, nós não falamos nada de São José. E poderíamos falar de São José com relação ao coração misericordioso, porque São José, nós vamos ver aqui que foi o maior santo depois de Nossa Senhora, o maior santo. Então, a criatura humana que mais soube amar a Deus e o próximo, e, consequentemente, que mais soube compreender a miséria humana. Então vamos ver, em primeiro lugar, a vocação de São José, a missão de São José. E vocês sabem qual ela foi. Ela foi nada mais, nada menos do que a segunda maior vocação de uma criatura humana. A segunda. A primeiríssima Nossa Senhora. Ser a mãe de Deus. Gerar o próprio Deus a partir do seu ventre, de uma maneira divina, né? Através do Espírito Santo, mas imagina ter a Deus dentro do seu seio. E ser a mãe, né? E receber esse título mesmo de mãe. Até teve uma heresia no começo do cristianismo, né? de uma pessoa que dizia que Nossa Senhora não era mãe de Deus, que Nossa Senhora era mãe da natureza humana de Deus. Porque Jesus Cristo, ele tem duas naturezas, a humana e a divina. Uma pessoa, que é a pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, esse é o mistério de Cristo. Ele tem uma só pessoa, que é a pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Então, como que uma criatura humana pode ser mãe de Deus?
Então, se ela é mãe da natureza. Mas aí a igreja vai falar, não, né? Na verdade, ninguém é mãe da natureza, né? A pessoa é mãe da pessoa, né? Dessa criatura que está aqui e tudo, né? Então, ela é mãe de Deus, enfim, vai ter toda a fundamentação e tudo. Então, Nossa Senhora vai receber essa grande missão. E a segunda maior missão é a de São José. E eu penso assim, não sei, quando nós vivemos esse ano, que foi o ano dedicado a São José, meditando muito na vida de São José, me veio esse pensamento, não sei se vocês concordam, mas é um pensamento, né, que pode ser que seja verdade, de que não é que Deus, ele criou São José e depois ele dotou São José e deu essa missão para ele. Eu penso assim, que se São José existisse aqui na Terra, sem receber essa missão, ele seria o maior santo de todos os homens que já existiram e existirão. Ele seria o maior santo. De tal maneira que Deus vai escolher ele para ser o seu pai. Que ele seria esse homem mais santo que existiu e existirá. Então, de tal maneira que a gente pode dizer que São José é o cara. São José é o cara. Caramba, né? Ele é o homem dos homens, é a pessoa mais especial de todas, né? Dos homens. Né? Nossa Senhora é da criatura humana, né? A pessoa mais especial de toda a criatura humana. Então. E ele... Olha que missão, ser o pai do menino Jesus. E nós vamos dizer assim, o pai adotivo, o pai putativo, tem várias formas de atribuir essa paternidade, porque ele não vai gerar, né, nem vai colaborar na geração desse filho. Isso por um querer de Deus, para que ficasse claro de que não é uma pessoa humana, uma criatura humana que foi gerada por um casal normal e que teve um filho. Não. Quem é o pai de Jesus Cristo? Deus Pai. Deus Pai. Então, também essa é uma explicação de que São José tenha ficado escondido, vamos dizer assim, ao longo dos séculos. Que nós dizemos que foi Santa Teresa, no século XVI, que vai resgatar a devoção a São José. E São José ele fica ali como que obscuro, né? No meio da igreja, dos santos e tal, e que Santa Teresa vai mostrar todo o valor de São José, e a partir dali, né, vai começar toda uma devoção muito grande a São José, e a declaração da igreja que ele é o maior santo depois de Nossa Senhora. Então, São José tinha que ser muito especial. Será que São José ele poderia dizer assim, olha, para Jesus, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Um pai pode dizer isso para o filho? Olha, eu sou uma negação. Então, nem olha para mim. Nem olha para mim, porque eu não sei fazer bem feito as coisas, eu não sou um bom pai, toda hora eu chego atrasado na carpintaria, eu fico lá me atrapalhando lá com não sei o quê, eu fico lá fazendo não sei o quê e acabo não chegando na hora. Não faz o que eu faço, Jesus, olha. Né? Então, ou seja, que São José ele tinha que ser de uma imensa categoria para poder, de alguma maneira, ser exemplo de Jesus Cristo. E mandar nessa família. Olha só, São José foi escolhido por Deus para mandar nessa família onde a sua esposa é Nossa Senhora. E o seu filho é Deus. Quer dizer, vocês se sentiriam à vontade mandando, sendo o chefe dessa família? São José, eu penso assim, que a reação dele inicial devia ser essa, assim, olha, eu vou ficar no meu cantinho. Muito faz quem não atrapalha.
Quem sou eu para mandar em Nossa Senhora e muito menos no próprio Deus? Né? Imagina se eu vou falar para Jesus, Jesus, chega aqui às 6 horas da tarde, porque senão vai ficar escuro e é perigoso. Então, eu não vou falar isso para Deus. Mas Deus deu essa missão para ele. E ele aceitou com galhardia, com muita humildade, consciente de que era o menor, o menos, muito menos do que Nossa Senhora, nem filha do próprio Deus. Né? E, muito bem, essa vocação, né, de São José nos leva a pensar que todos nós temos uma vocação. Todos nós temos um chamado. E sabe qual é a vocação que está na base de todos nós, que todos nós somos chamados a isso? A vocação cristã. Já ouviram essa frase, né? Vocação cristã. Então, nós somos chamados à existência, em primeiro lugar. Deus nos trouxe à existência quando nem precisaria ter nos criado. Por amor, nos trouxe à existência. Olhou para nós, se apaixonou, nos trouxe à realidade e falou assim: este filho, esta filha, eu quero que viva junto comigo para sempre no meu reino. Então já foi um primeiro chamado à existência, ao amor. Vocação cristã é um chamado ao amor, a corresponder ao amor de Deus. Então todos nós estamos chamados a essa vocação. Corresponder ao amor de Deus. Só que Deus, depois, ele especifica mais essa vocação. De tal maneira que cada um vai ter uma vocação mais específica, né? Que fez com que nós nascêssemos nesse período da história, né? Nesse país, nessa cidade, nessa família, que conhecesse esses e esses amigos na escola, que tivéssemos tais e tais e tais talentos. Por que eu tenho esse talento, esses talentos? Por que eu tenho essas... Tudo faz parte de uma missão, de uma vocação. Por exemplo, uma vocação específica da vocação cristã, então a vocação cristã está na base, uma vocação específica é a vocação ao Opus Dei. Vocação ao Opus Dei. E que chamado é esse? É um chamado de Deus para sermos como os apóstolos. Então veja lá, Jesus, ele tinha os apóstolos e tinha os discípulos. Essa distinção, ou seja, todos aqueles que seguiam Cristo poderiam chamar os discípulos. Mas ele escolheu de modo particular, especial, 12, para estar do seu lado, vivendo com ele, para, junto com ele, realizar a sua missão de salvar o mundo. Então, uma pessoa que pertence ao Opus Dei, que foi chamado ao Opus Dei, também foi chamado dessa maneira, para estar lado a lado com ele, para fazer a sua missão aqui na Terra. Salvar esse mundo. Mudar esse mundo. Santificar esse mundo. Transformar esse mundo. Fazer com que esse mundo volte ao sentido inicial, pensado por Deus. Onde reine Cristo em todos os ambientes, em todos os âmbitos da sociedade. Que Cristo reine no mundo da cultura, que Cristo reine no cinema, na arte, na mídia, nas empresas, no mundo acadêmico, que Cristo reine em todas essas realidades. Isso é apaixonante. Isso é apaixonante. Então, eu pensava assim, que essa vontade de Deus é uma vontade de... Deus tem uma vontade para todos nós, que nós podemos dizer assim, que é uma vontade de patamar. Uma vontade de patamar. O que significa isso? Uma vontade de que nós mudemos de patamar.
Mudemos de patamar. Que nós... Será que eu não estou acomodado na minha vida? Será que eu estou aqui? Está tudo muito gostoso aqui, né? Está tudo muito gostoso. A nossa tendência é se instalar, né? Ter uma poltrona bem gostosa em casa, né? Ter lá aquele lanchinho super gostoso lá com Nutella, né? E tal, o meu esqueminha, final de semana vou lá para minha casinha na praia fazer meu churrasquinho, né? E tomar aquela cervejinha e crescer aquela barriguinha, né? Então, aquele esquema lá, aí você não, mas será que Deus não está querendo mais de você? Será que Deus não está querendo te chamar para algo maior? São José Maria diz, nesse primeiro ponto de sulco, são muitos os cristãos persuadidos de que a redenção se realizará em todos os ambientes do mundo. Quando uma pessoa entende que Deus o que quer é mudar esse mundo, é redimir, salvar esse mundo, e aí então tem pessoas que começam a pensar, puxa vida, deve ter gente aí que deve estar ajudando a fazer isso, né? A mudar esse mundo, a salvar esse mundo. E que deve haver algumas almas, não sabem quais, que com Cristo contribuam para realizá-lo. Mas eles a venham para mudar de patamar. São José Maria também diz, nesse livro sulco, é preciso pedir-te mais, porque podes dar mais e deves dar mais. Pensa nisso. Olha, só essa frase aqui nós podemos pensar a semana inteira. É preciso pedir-te mais, porque podes dar mais. E deves dar mais. Deus quer contar contigo como instrumento para fazer um grande bem aqui na Terra. E outra frase de São José Maria, quanto mais generoso fores por Deus, mais feliz serás. Não é verdade que os momentos mais felizes que vocês tiveram foi o momento que vocês foram mais generosos com Deus? Vamos pensar nisso. Generosidade com Deus. Que Deus possa pedir o que Ele quiser para mim. E se Ele quiser que eu mude de patamar, eu vou mudar de patamar. Senhor, qual é a minha vocação? O que queres de mim? O que queres de mim? Segundo a vontade que eu comentava, que é a vontade de, uma vez que nós temos claro o que Deus quer para mim aqui na Terra, existe essa segunda vontade que é de fazer a vontade dele em cada momento. E eu pensei no nome para essa vontade, assim como eu pensei na vontade de patamar, para que a gente fique com uma ideia bacana, assim, de assim, puxa vida, eu posso mudar de patamar. Deus pode estar querendo que eu mude de patamar. E essa outra vontade, eu dei o nome de vontade de lugar. Vontade de lugar. O que é essa vontade de lugar? Que é a de estar em cada momento no lugar que Deus quer que eu esteja. Ou que eu esteja fazendo em cada momento o que Deus quer que eu esteja fazendo e não outra coisa. Eu estou aqui agora na sala assistindo uma série. Esse é o lugar que Deus gostaria que você estivesse agora? Não. Deus gostaria que você estivesse no teu quarto fazendo a oração. Rezando o terço. É a vontade de lugar. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus em cada momento? São José, interessante, um autor falando que a piedade popular, né, tem umas criatividades e tal, e uma delas foi dizer que o nome Joseph, em latim, Joseph, né, tem um motivo. Porque as iniciais de Joseph, né, constituem as virtudes principais de São José. J, justiça.
um homem justo. O, obediência. S, silêncio. E, experiência. P, prudência. H, humildade. E dessas virtudes, a que mais costuma ser destacada em São José é a da obediência. São José foi um homem obedientíssimo. Obedientíssimo. Cada vez que o Evangelho, diz um autor, nos fala dele, é para nos mostrar a sua obediência. José, levantando-se, fez como o Senhor lhe tinha mandado, como o anjo lhe tinha mandado. Vocês lembram que várias vezes o anjo vai aparecer em sonhos a São José no meio da noite e vai lhe dizer: levanta-te e vai para o Egito. E o que acontece nessa hora? São José se levanta imediatamente. Ele podia falar com o anjo, né? Bater um papo lá com o anjo. Puxa, mas está tão bom. Puxa, essa noite aqui que eu estou dormindo tão bem. Faz noites que eu não durmo aqui. Não pode ser amanhã de manhã. Né? Eu não posso. Né? E por que tem que ir para o Egito? O Egito, pelo amor de Deus, não tem outro lugar pior. Né? Puxa vida. Eu não sei falar, né, a língua deles e tal. Mas ele não é Deus. Como é que ele tem que fugir do ser humano? Ele não pode levantar o dedo e já destruir todos os inimigos? Eu não estou entendendo. Será que eu estou vendo mesmo? Estou te vendo, é uma alucinação. Ele pode estar até hoje se questionando, São José, né? E não ter feito a vontade de Deus, mas São José ele vai fazer na mesma hora. Na mesma hora. E isso é o resumo da santidade. São José Maria, ele vai dizer, qual que é o resumo da santidade? É esse: faz o que deves e está no que fazes. Você pode sintetizar toda a santidade em fazer a vontade de Deus. Quem é o santo? É aquele que fez a vontade de Deus em cada momento. Em cada momento. De modo concreto, nós podemos fazer algumas perguntas. Eu estou procurando identificar-me com a vontade de Deus ou eu vivo uma vida paralela com Deus? Procuro perguntar a Deus em cada momento o que Ele quer de mim? Dentro de nós, como eu dizia, uma rebelião que vem lá do pecado original, de fazer a minha vontade. Há um grito, né, de liberdade, né? Lá, a minha liberdade, o que eu quero, né? o que eu desejo. É uma luta lá mesmo. O demônio, ele vai querer que nós façamos a nossa vontade, que prevaleça a nossa vontade. Então, é uma verdadeira batalha. Então, mas sabendo que o que Deus nos pede é o melhor, como falava no começo dessa meditação, que Deus o que quer é a nossa felicidade. E ele diz assim, olha, aqueles que me seguem farão as obras que eu faço e farão ainda maiores. Pensa nessa frase de Cristo. Olha o que ele está dizendo, Cristo. Que se eu fizer o que ele nos pede, nós faremos obras maiores do que ele fez. Logicamente, é ele que vai fazer através de nós. Mas olha o sonho que Deus tem através de nós. O sonho que Ele tem para nós. Fazermos coisas que nós nem sequer imaginamos, e tão maravilhosas e tão bonitas. Qual é, na prática, para terminar, qual a providência que uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus faz? Ter um horário por escrito. Ter um horário por escrito. A rebelião de não fazer a vontade de Deus começa por não querer ter um horário por escrito. Por quê? Porque se eu não tenho horário por escrito, eu faço o que eu quero. Na prática,
eu vou fazer o que eu quero. Algumas vezes eu vou fazer a vontade de Deus. Algumas vezes. Então, a gente pensa que ter um horário por escrito é coisa de criança. Não é. É de santo. É de santo. De uma pessoa que para na presença de Deus e fala, Senhor, como deve ser o meu dia? Como devem ser as minhas segundas-feiras? As minhas terças-feiras? Que horas eu devo acordar? Que horas eu devo deitar? O que eu devo fazer agora? E nessa hora? É só assim que nós vamos fazer a vontade de Deus. Porque senão, vai falar mais alto a preguiça, o egoísmo. Vamos fazer o que nós gostamos e não vamos fazer o que nós não gostamos. Vamos terminar essa meditação pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a fazer a vontade de Deus, sabendo que por trás dela estão muitas coisas grandes, como o nosso bem, o bem de muitas e muitas pessoas. Como dizia São José Maria, num dos pontos de caminho, de que tu e eu nos portemos como Deus quer, muitas coisas grandes estão dependendo disto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.